Olá galera, voltamos depois de tirarmos as imperfeições básicas para poder fazermos a plaquinha para fazer o plano de cera. Também gostaria de falar que esses moldes você pode cortar, recortar o gesso. É porque no momento eu não tô com o meu recortador de gesso, entendeu? A gente recorta para dar um aspecto mais bonito no molde. Primeiramente você vai pôr dentro da água, deixar mais ou menos 1 a 2 minutos para poder criar umidade na peça, para poder, porque se ela tiver seca, quando você passar o isolante, ela vai sugar todo o isolante. Aí em seguida, você vai passar o isolante, né, uma camada, ele vai ficar esse aspecto assim meio molhado, né, que é o aspecto do isolante. Esse é o isolante que a gente usamos. Não é fazendo propaganda, mas ele é muito bom. Em seguida, depois de ter feito uma camada, a gente faz outra camada, verificando se ele está bem isolado. Depois que você verificar, você faz a demarcação no molde para poder ter uma base de onde vai passar, por onde você vai fazer a plaquinha. Não tem uma linha exata, entendeu? Você só não pode subir muito na parte da gengiva para não machucar o paciente. Você vai fazendo um contorno dessa forma aí, que estamos fazendo com o lápis, entendeu? Vai fazendo todo o contorno, ó. Você pode observar, se quiser pode tirar um print. Para você que está iniciando, isso é essencial, porque no começo a gente não tem essa habilidade tão boa de acertar todos os locais certinho. Porque a gente fica com medo de, será que se eu passar por aqui, eu vou estar errando, eu vou estar perdendo meu trabalho? Não, não se preocupe com isso. Você só não precisa ultrapassar muito essa demarcação que eu estou fazendo com o lápis acima, porque aí machuca o paciente, entendeu? Aí você isola, depois de isolado, deixa mais ou menos 1 a 2 minutos secar, de forma que você verifique que já secou completamente. Espera um pouquinho, faz a mesma coisa no outro, né? A demarcação. Bom fazer essa marcação antes de passar o isolante. Nessa parte aqui eu já tinha passado o isolante, mas não tem problema não, porque como eu estou explicando para vocês, queremos que vocês entendam detalhadamente, porque para muitos que não sabem, isso aqui é essencial. Eu faço o plano de cera desse modo, ó. Coloco o líquido num pote chamado DAP, né? Você pode comprar na Dental, um pote sim, tem tanto de vidro quanto silicone. Coloco o líquido nesse vidrinho com uma agulha na ponta, de modo que o líquido saia só a gota e não saia muito líquido. E eu faço o modo de plano de cera pingando um pouquinho de líquido e colocando um pouquinho de pó. Para mim, eu já trabalho há um tempo dessa forma, eu acho melhor, porque ele fica mais adaptado ao molde, logo na plaquinha. Assim, quando o dentista for provar, ele já vê se a peça se já tá segurando bem ou se não tá, entendeu? Eu faço dessa forma, para mim, eu acho mais prático, mas vai de cada um. Uso um bisturi, né, com a lâmina, se eu não me engano é a 11 ou a 15, coloco a resina, essa resina é incolor de alto, que é a resina que endurece sem precisar de cozimento. Coloco nesse potinho para facilitar e começo a fazer o processo. Um pouquinho de pó e um pouquinho de líquido, conforme vocês estão vendo aí, ó. Aí faço todo o contorno do lápis para dentro, né? Da parte, se ultrapassar um pouquinho para fora da marcação que foi feita com o lápis, não tem problema, entendeu? Você vai recortar, tentar recortar na medida que está a marcação do lápis, mas se ficar um pouquinho maior, não tem problema. Não se preocupe nesse detalhe de, eu vou cortar errado e vou estragar o trabalho, não. Você já vai cortando antes de secar, entendeu? Ó, faz uma primeira parte e vai cortando. Se achar necessidade de fazer um pedacinho e cortando, tipo assim,
como às vezes eu faço com mais rapidez, eu acabo fazendo às vezes ela todinha e cortando depois. Como para quem não tem ainda experiência, que está iniciando agora, você vai fazendo de pouquinho, ó. Coloca um pouquinho de pó, um pouquinho de líquido, vai pingando devagarzinho. Não precisa ter pressa. Ele seca, ó, ele seca mais rápido se você tiver numa parte mais quente, ou seja, se você tiver num lugar que tenha mais calor, ele seca mais rápido. Mas dá para fazer de boa, sem se preocupar, porque vai dar tempo de você fazer. Se você vê que está secando rápido, você faz um pouquinho, uma parte, e já vai colocando líquido. Não se preocupe, porque no início eu me preocupava muito. Será que eu vou errar? Se eu errar e agora eu vou estragar o trabalho, entendeu? Tinha esse certo medo. Vou estragar o trabalho e aí será que o dentista vai reclamar, vai querer mandar? E não precisa se preocupar. Qualquer detalhe vai ser consertado, vai ser reparado quando você for fazer o processo de acrilização, que no caso é o processo final antes do acabamento, né? E o brilho, que vai ser explicado mais adiante em outras aulas. Estou fazendo assim, coloquei o vídeo para correr um pouco, para não ficar um vídeo muito longo. Depois de feito, ó, você coloca para secar, espera secar um pouquinho, mais ou menos 1 a 2 minutos, ou quando você vê que já secou. Aí você vai fazer agora a mesma coisa nessa parte superior. Estou fazendo, porque essa peça, no caso, o paciente não tem nenhum dente, nem em cima nem embaixo, né? Então vai ser superior e inferior o molde, ou plano de cera, vai ter que ser nos dois. Aí eu estou explicando certinho como é que você pode fazer tanto na de cima ou na de baixo, para você não ter erro, principalmente você que está iniciando agora. Quem já tem mais experiência vai ter muita facilidade, já sabe fazer assim. Muitos eu vejo que fazem no método que manipula o líquido junto com a resina dentro de um copinho, né? E vai colocando por cima e cortando. Eu já fiz muito dessa forma, mas eu preferi fazer desse agora porque para mim ele já fica muito bem adaptado. Ele fica bem coladinho no modelo de gesso. Quando você faz assim, até o dentista vê e fala, ó, tá segurando, já tá até segurando na boca, entendeu? Por isso que eu gosto de fazer dessa forma, fica bem coladinho. A gente às vezes faz o aliviamento no modelo de gesso quando se tem muita retenção. Nesse caso, como foi verificado que não tem muita retenção nos moldes, ainda vou fazer um vídeo breve no short só para mostrar como você pode fazer um alívio em cera, antes de fazer essa parte da resina, que no caso esse alívio é justamente para poder evitar de quando você for tirar a plaquinha de resina depois de pronta, evitar quebrar, entendeu? Ó, aí você faz todo o percurso, você pode fazer primeiro uma parte, corta, depois faz outra, não precisa fazer toda de uma vez, ó. Assim, para mim, assim, ainda sai até mais econômico o material, porque você só vai colocar o material, a quantidade certa. O que cair, pouco que seja, é muito pouco que você desperdiça de material. E como eu utilizo essa resina só para fazer plano de cera, até o que cai na, na mesa aí, eu tiro e coloco dentro do pó de novo, que é só para fazer plano de cera. Mostrando depois de seco, ó, sai normalmente, não quebra nada, ele já sai no formato praticamente perfeito. Agora iremos fazer a parte de acabamento na plaquinha. Só vamos fazer o contorno, porque já está quase no formato correto, ó, tirar essas rebarbas, essas pontinhas que perfura. Esse aqui é o motorzinho que eu uso, a caneta da Marathon, né? Como dito, ó, vamos tirar essas imperfeições, essas pontinhas. Não precisa se preocupar se, eu vou tirar quantidade errada, não. Você só vai fazer o contorno. Como você já fez a marcação com lápis, você vai fazer o contorno, verificar se não tem nenhum algo perfurando por dentro, alguma bolha.
não precisa se preocupar com muita coisa. Agora estamos fazendo nessa parte superior, né? Tirando todos os detalhezinhos, ó. Em seguida, depois de feito tudo isso, verifica direitinho, né? Se precisar, passe uma lixinha por dentro, para não ficar machucando o paciente. Verifique as duas, viu que está tudo ok. Agora você vai começar a fazer o processo da cera. Eu uso essa cera que se chama cera rolete. Para mim eu acho muito mais prática para fazer o plano de cera. Ela já vem nesse formato quadradinho e ela é muito boa para fazer o plano de cera, porque você não precisa ficar cortando. Essa é a cera que eu uso, sem fazer propaganda. Essa da Imodonto é muito boa. Se chama cera rolete, né? Você faz uma inclinação nela, no formato mais ou menos do molde, coloca em cima do molde a cera, vai ajustando todo o contorno. Depois, em seguida, você pode ir dando uma apertada com os dedos, né? Aproximando a cera da plaquinha, de modo que ela fique praticamente já colada. Em seguida, você aperta um pouquinho, inclinando a parte de trás, né? Que chama a parte posterior, para poder ela ficar um pouco mais inclinada para cima, né? Você pode ver que já está praticamente pronto. Essa vai ser a marcação que o dentista vai fazer. Agora você vai tirar os detalhes para deixar um formato mais bonito. Em seguida, você vai pegar a lamparina, né, que usamos, que é a lamparina com espátula. Essa lamparina vende nas dentais. Você vai esquentar a espátula e vai colando a cera juntamente na plaquinha, para que quando for feita a mordida, ela não se solte. Não tem dificuldade. Você esquenta, deu pulei um pouco porque o fogo tinha apagado. Esse se chama mini maçarico, né? Que a gente usa para poder alisar a cera. Ela deixa ela no formato mais bonito, mais brilhoso, para assim mandar para o consultório para poder ser feito as provas. Depois de já ter colado a cera na plaquinha, de modo que ela não se solte, em seguida faça isso, tanto nesse molde superior quanto no inferior. Aí quando você vê que está todo alinhado, bonitinho, feito isso nos dois, está pronto o plano de cera.